Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV e eu quero fazer todas as perguntas hoje, tá? Doutor, o que o paciente com tratamento cirúrgico endoscópico da obesidade deve esperar em relação às suas expectativas, né? Que eu sei que, por isso que eu falei naquela pergunta anterior lá, assim, eu falei assim, a gente quer despejar, a gente quer falar, verdade. né? Tem muitas expectativas, né? Na verdade, a gente já está lidando com um paciente que é extremamente ansioso, né? E um paciente que já procurou, né, informações na internet, já procurou, às vezes, outros especialistas, né? E já chega com uma carga de informação. Nem sempre, mas chega, né? E assim, no geral, a gente tem que primeiro acalmar os ânimos, tá? E explicar as porcentagens que existem em relação aos dois procedimentos, né? Em relação à cirurgia bariátrica, a gente tem o bypass, né, e o sleeve gástrico, né, que são cirurgias, né, muito bem metodizadas, muito bem discutidas na literatura e são as mais utilizadas no Brasil e no mundo, né, essas duas. O bypass, a perda de peso desse paciente gira em torno aí de 40% a 45%, tá? Principalmente nos 2 primeiros anos, tá? E o sleeve em torno de 40% a 35%. Tá? Isso em termos de literatura. Já o balão gástrico gira em torno aí de 20% a 25%, né, em relação à porcentagem de perda de peso. Porém, né, eu sempre gosto de frisar para o paciente que é fundamental ele entender que ele precisa mudar os seus hábitos, ele precisa mudar a sua cabeça. Né? A cirurgia bariátrica e o procedimento endoscópico, eles só são um vetor, né? Como se fosse um trampolim, um facilitador para a perda de peso. Né? Se ele consegue engrenar em relação à mudança do hábito de vida, engrenar em relação à atividade física, muitas vezes ele consegue perder até mais que essas porcentagens. Então, é crucial que ele entenda isso. Né? A expectativa dele está diretamente relacionado ao comprometimento dele. Tá? As porcentagens estão aí. Né? Muitos deles, inclusive, né, que não atendem a expectativa, que volta a ganhar peso, né, eles, poxa, doutor, o senhor me prometeu uma coisa que o senhor não cumpriu. Aí você conversa com ele, vem cá, qual foi o seu comprometimento? Quando você reavalia ele no seu histórico, você percebe onde foi a falha. E, normalmente, a maioria das falhas está no não comprometimento, né, na não adequação à dieta e à atividade física. Né? Se você tenta adequar, muitas vezes você consegue até recuperar isso, esse paciente. Né? Então, a expectativa dele, né, mais ou menos a gente trabalha com essas porcentagens, mas a gente sempre deixa frisado e sempre tenta toda hora estar otimizando isso na cabeça deles. Daí é importante acompanhar psicólogo, nutricionista, continuamente, né, para ele manter atendendo essas expectativas, entendeu? É porque, na verdade, o procedimento, ele é um salto, assim, né? Para te dar aquele impulso para você passar a fazer aquilo que você não conseguia fazer antes. Por exemplo, né? A atividade física mesmo, que às vezes vocês falaram do cansaço, né? A instabilidade emocional, tudo acaba mexendo, você não quer sair de casa. Então, assim, são várias situações, né? Que o paciente fica. Então, o procedimento em si, eu acredito, doutor, que seja isso, assim, é um impulso para que você consiga se adequar às situações, no caso da nutrição, da atividade física, do psicólogo, desses acompanhamentos, não é Exatamente. isso? É Né? importante. Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? Inclusive, quando o paciente ele chega a procurar, lembra do imediatismo, que eu sempre falei, está presente em muitos, aquela expectativa logo de ficar magra ou magro, tá? E a gente é bem criterioso mesmo em falar. Ó, se você está pensando que é só você chegar aqui, que eu vou lhe operar e você vai ficar belezinha, não é assim. E nunca mais na vida Nunca mais eu vai... quero te ver, doutor, tô magra e tal. Não é assim, tá? Entendi. Nós temos exemplos de várias pessoas aí que fizeram bypass, outras cirurgias na cidade, até em outros locais, e hoje em dia estão novamente obesos. Então, existe muito esse comprometimento nosso, vai sempre existir. Mas o paciente ele tem que se comprometer com ele mesmo também. Em saber que realmente ele está fazendo a parte dele. Nutricionista, dieta, exercício físico. Ótimo. É o pilar aí.
para o sucesso. Doutor, e outra pergunta aí, que não quer calar, né? Porque todo mundo também, gente. Eu sei que todo mundo está curioso aí, fica aí querendo saber sobre se aqui, os procedimentos que fazem aqui na cidade, se tem plano de saúde, valores, essa parte financeira, como que vocês abordam, né? Assim, eu sei que alguns detalhezinhos, né, não dá para a gente falar aqui, né? Mas, assim, dá um norte aí para as pessoas do como que funciona, né? Essa questão financeira, propriamente dita. Isso aí é muito... É a ansiedade de muita gente, né? Claro, todo mundo, para você querer desejar alguma coisa, primeiro você tem que saber como é que você vai conseguir aquilo, né? Isso aí a gente hoje em Marabá, nós estamos atendendo o plano de Unimed, tá? E Vale. São os dois planos que nós estamos realizando cirurgia bariátrica, por esses planos, tá? Os outros planos, não tivemos ainda tratativa, tá? Pode ser no futuro uma coisa aí a se pensar, mas nós temos também aquilo que eu falei, uma dificuldade grande em Marabá, por conta do hospital particular que nós trabalhamos, também ser um hospital plano, que é da Unimed. Então, talvez não tem como às vezes a gente operar um plano de fora, tipo um Bradesco, Sul América ou Apivida, talvez eles não iriam aceitar operar esses planos nesse hospital. Isso já seria um ponto para a gente não estar fazendo esses outros planos de saúde. E nós atendemos particular, tá? Quanto a valores, é uma coisa que eu acho muito delicado de passar, porque é uma coisa muito subjetiva. Tem várias técnicas da cirurgia bariátrica, vários materiais diferentes. Cada paciente tem uma maneira de ter um preparo diferente. Vou dar um exemplo. É diferente eu operar uma paciente com 25 anos, que tem obesidade com IMC acima de 40 e mais nada, e operar uma senhora de 60 anos com diabetes, hipertensão e um monte de outras doenças associadas. O risco dessa paciente mais idosa ela é diferente da outra. E, às vezes, põe no preço aí a assistência hospitalar dessa paciente mais idosa, de, às vezes, precisar de uma UTI no pós-operatório, que nós sabemos que uma UTI é um custo maior, que vai adicionar naquele pacote da bariátrica. Então, por isso, eu sempre falo para vocês que estão nos ouvindo agora, que precisa dessa avaliação inicial médica para que a gente possa estar passando orçamentos e passando preços, através de todo esse planejamento e conhecimento das peculiaridades de cada paciente. Isso é importante. Não fiquem com medo, tá? Não custa nada avaliar, perguntar, né? Passar ali numa conversa, na consulta. Então, assim, porque às vezes as pessoas têm, né, doutor, assim, esse receio, né? Ah, não, é muito caro, está longe da minha realidade e tudo. Mas não pensem dessa forma. Pensem sempre que é algo para sua saúde, algo para melhorar a sua qualidade de vida, né? Sim. Isso E é só para complementar, dos outros planos, nós temos feito em alguns pacientes o valor particular, nós emitimos nota fiscal e esse paciente às vezes pode estar pedindo ressarcimento. Já teve alguns casos que eles conseguiram até 90% do reembolso. Aí, Só ó. para avisar a população que às vezes elas não Não sabem um tem pouco esse, disso, esse tem o conhecimento, né? E pacientes de SUS, que a gente sabe também tem pessoas que realmente não têm plano de saúde e não têm condição. Gente, tem obesidade zero, é um programa do governo, tá? Estão operando em Belém, inclusive, no Pará, via TFD. E se você precisa e tem obesidade, tente ao posto de saúde conversar um pouco melhor sobre isso com o seu médico lá do posto, que ele com certeza vai saber lhe dar o prosseguimento. Orientar, né? Doutor, e em relação ao pós-operatório dos pacientes que realizam esses procedimentos, como que é realizado? Bom, esses pacientes, todos eles, né, de acordo com o pré-operatório muito bem feito, né, o intraoperatório tende a ser tranquilo, né, a cirurgia é uma cirurgia que tem um método muito bem desenhado, né, então é como se fosse uma receita de bolo, né, que por vezes a gente tem algumas variações, né, a depender de cada paciente, tá? E se tudo transcorre bem, né, como tem que ser, esse paciente tende já, num pós-operatório imediato,
quando bem acordado dos efeitos da anestesia, né, já está deambulando, acompanhando com o fisioterapeuta, né? Ele tende a ter pouca dor, porque você, como a gente já discutiu, a cirurgia é menos invasiva, né? A recuperação dele tende a ser uma recuperação rápida. Ele tende a ir para casa de alta, quando tudo transcorre da devida maneira, em 2 dias, né? Recebendo uma dieta líquida restrita. Então, a gente tem toda uma programação em relação ao pós-operatório, em relação à dieta desse paciente, né? Toda a progressão da dieta, desde líquida restrita até ele voltar a comer sólido, né? Tudo bem paulatinamente, né? A gente sempre está com esse paciente deixando bem claro que ele precisa seguir, né, a risca, pelos riscos relacionados à própria dieta, né? Eu acho que nem se ele não quiser, ele vai ter que seguir, não tem como fugir, exatamente. Né? E isso faz com que ele tenha um pós-operatório tranquilo, né? Indo para casa no segundo pós-operatório, ele volta para a sua região, a gente está sempre discutindo pertinho com eles, né? Qualquer alteração em relação à pressão, frequência cardíaca, eles mandam para a gente. A parte de alimentação, tem dúvida, a gente conversa, né? Se acha que é necessário, eles voltam para uma consulta mais precoce de retorno para a gente fazer um exame físico pessoal, né? E deixar ele mais tranquilo, né? Mas, no geral, tende a ocorrer muito tranquilamente, né? A recuperação para voltar, inclusive, a trabalhar, né? Você, na primeira semana, depois que você passa essa dieta um pouquinho mais restrita, a pessoa já se sente um pouco mais fortalecida, ela já está tranquila, até para voltar a algumas atividadezinhas burocráticas, né? Eu acho que, na verdade, assim, no geral, o que a maioria das pessoas tem medo, receio, é de dor. Né? Todo mundo, todo ser humano, ninguém quer sentir dor, gente. Ninguém. Eu mesmo, assim, meu Deus do céu, sentir dor, nem pensar. E assim, claro que, como a gente já conversou aqui, cada pessoa reage de uma forma. Mas de tudo que eu já vi, já ouvi falar, já passei. Gente, se tem uma coisa que não sente é dor. Sabe, assim, o que às vezes vai dar o desespero, que eu já ouvi também relatos, assim, é justamente na dieta, né? Que muitas pessoas psicologicamente não estão ali ainda, né? E aí ela nem que ela quisesse, ela não vai conseguir, algumas né? têm desconforto, né? Algumas têm uma produção de gás um pouco maior, sente um pouco de empachamento, um desconforto um pouco maior. Sim. A gente tem que ficar de olho se elas podem ter alguma intolerância à lactose associada, que pode causar alguma distensãozinha a mais. Você sempre tem que orientar em relação a isso. Mas, realmente, dor é uma coisa que eles normalmente não sentem, né? Gente, eu falo assim, porque tudo você aguenta, né, doutor? 2 coisas rápidas para complementar é que muita gente pergunta sobre quanto tempo de atestado. Geralmente, na videolaparoscopia, a gente dá 2 semanas, 15 dias mais ou menos, tá? Depois você está apto já para voltar a trabalhar. Atividade física também. A gente lá é mais tranquilo. Eu, com 15 dias, já libero aí uma caminhada leve. Com 1 mês já pode, eu até brinco, pode detonar aí já com academia, aeróbica, bicicleta, que é o que a gente quer. Que o paciente já comece a pegar esse hábito de não ter o sedentarismo mais. Verdade, viu, gente? associada aí. Então, Liberta, isso é te importante. liberta, né? Doutor, verdade. aí, pra gente tentar ir fechando, queria falar sobre o reganho, né? Que também é uma dúvida muito frequente. Sim. Tanto das pessoas que fazem, que estão aí planejando fazer a bariátrica, quanto aqueles que já fizeram também, né? Em relação ao reganho, quais são as orientações, o que fazer. Isso. Eu já até comecei a falar um pouquinho em relação ao reganho, né? Então, a principal causa do reganho de peso é a pessoa falhar em relação à sua dieta e à sua atividade física. Aquela alimentação assim, repetitiva, em pequenas quantidades de alimentos muito calóricos que deveriam ser evitados, né? É uma das principais causas de reganho. Obviamente que a gente sempre vai avaliar em relação endoscopicamente como é que está a anatomia da cirurgia, isso é fundamental, tá? Muitas vezes a gente faz um exame contrastado, então faz uma avaliação no geral em relação a se tem alguma coisa da técnica que esteja levando ao reganho, um estômago mais dilatado ou alguma coisa do tipo. Mas o mais comum é o paciente reganhar por conta ali da sua não ficou adaptado à dieta, à mudança da dieta e exercício físico, né? Os E aí ele tem hábitos que mesmo voltar. que não mudaram, né? Exatamente.
Gente, a gente já está encerrando o programa, mas assim, pense num programa que foi super legal, super bacana, que a gente nem viu passar, muito bacana. E o mais legal ainda é que eles vão ter que voltar, né? Porque tem um monte de coisa que eu ainda queria perguntar aqui, mas eu estou me segurando aqui, né? Porque tem que encerrar o programa, né? Mas eu já queria, assim, agradecer muito a vocês, assim, por terem se disposto a vir. Eu sei, gente, eu sei, eu entendo, né? Eu sei que não é fácil vocês tirarem o tempinho para estar aqui, né? Trazendo tantas coisas bacanas, tantas informações interessantíssimas aqui para a gente, né? Para o nosso telespectador. Então, muitíssimo obrigada, doutor Carleno. Fique à vontade se quiser falar algo, doutor Luiz. Obrigado. A gente agradece muito, né, a vocês por ter dado esse espaço para a gente, para o telespectador que está nos assistindo hoje. E eu gostaria, assim, de sempre estar falando para esse paciente, principalmente para aquela pessoa que está desestimulada, que não aguenta mais a sua obesidade, que ela procure a gente, que a gente tenta pelo menos dar uma orientação do que possa ajudar ela nesse momento. Né? Lembrando que muitas das vezes o paciente obeso, ele parece que está numa bolha. E às vezes ele precisa de uma ajuda de alguém que estimule ele e não critique. Então, às vezes, a pessoa está ali retraída e o próprio marido está do lado e não apoia. Que isso? Não vai fazer esses negócios, não. E a pessoa, ela quer um motivo para ela melhorar. Então, a importância de você, marido ou filho, chegar, ou até mãe para o esposo, de juntar a família para ajudar essa pessoa. Porque, às vezes, ela realmente fica isolada até dentro de casa, sem um apoio. Verdade, isso mesmo. Não é isso, né? No geral, né, o paciente sai de um casulo, né? E o prazer de estar contribuindo com isso hoje, agora a nossa realidade aqui em Marabá está sendo muito, muito importante para a gente, né? Então, esse retorno para cá, como cirurgião da Progestivo, fazendo essa atividade, vendo o retorno dos nossos pacientes, faz com que a gente cada vez mais queira se aprimorar, né, e continuar com esse trabalho e essa batalha, né? Muitas pessoas daqui da região já conhecem aí o Instagram do meu irmão, o meu Instagram, e lá a gente consegue discutir muito, né, sobre não só cirurgia bariátrica, sobre outros temas do aparelho digestivo, mas muito importante a cirurgia bariátrica. A gente vê o retorno desses pacientes em relação, né, ao nosso trabalho, né? Então, agradecer mesmo a nossa população daqui, né? A gente está aqui por conta de um trabalho do nosso pai como médico aqui nessa região, né? Nós estamos hoje aqui por conta da nossa família, né? E fizemos questão de fazer uma formação acadêmica muito rigorosa. Fomos longe lá em grandes centros buscar o de melhor em relação à qualificação da nossa especialidade. E hoje a gente está aqui fazendo o melhor junto, né? Em família, como equipe, né? Então, que isso fique bem claro, que as pessoas vão sempre procurar a gente e a gente, como equipe, sempre vai estar ajudando aí nossa população. Ótimo, muito bom mesmo. E eu, assim, na verdade, o meu primeiro contato, assim, mais específico foi pelo Instagram também, viu? Que eu acompanho, viu, os Instagram, eu fico fuçando, olhando, fico de olho aí. E foi muito receptivo, foi muito bom mesmo e muitíssimo obrigado. E como eu sempre digo, gente, da importância de prevenção, de você procurar, antes do negócio agravar mais ainda, né? Procurar bons profissionais, porque a saúde da gente é um patrimônio, nosso corpo é um patrimônio, né? Então, a gente precisa estar buscando, sim, estar se cuidando, recebendo as orientações devidas, as orientações certas. Então, está passando aqui, eu quero que o Alba coloque aí, né, o telefone, o nome lá da Gastroclínica e Centro de Gastrocirurgia Avançada de Marabá, né? Tem os Instagrams. Então, liguem, agendem uma avaliação, que é muito importante, gente. Assim, falei e repito, né? Você está cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Às vezes a gente pensa assim, eu não estou pensando em mim, mas e a sua família, os filhos, todo mundo, né? Ali é algo maior até do que a gente, né? Do que nós mesmos, né? Então, assim, procurem, façam um agendamento, tirem todas as suas dúvidas, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. E agradecer a todos vocês, telespectadores, que estiveram conosco aqui até agora. Fiquem ligadinhos no programa Missão Saúde na TV.